continuar falando de Michele Bolsonaro porque ela causou ali uma celeuma, um boom, uma hecatombe no PL, né? Ela foi para cima do André Raspa-Caneco, o André Fernandes ali no Ceará, que recebeu apoio de Ciro Games. É ele mesmo, cara. Então, a gente vai ter aqui o que Ciro Games... o que Michele falou ali pro Raspa-Caneco. E foi muito triste, e o Raspa-Caneco ficou putinho, viu? Porque ele tinha combinado uma coisa com o Bolsonaro e ela descombinou, e ela, informação da Globo News, acabou de ser chamada a uma reunião no PL para se justificar dessas falas dela, ela que está se achando, mas ela foi colocada como presidente do PL Mulher, ela tem essa prerrogativa de falar mesmo, né, Helder? Quem colocou, que arque com as consequências, né? Ah, mas é que ela vem de uma família em que todo mundo é petulante, é paranoico, se acha o xodó de Jesus, se acha professor de Deus, mesmo sem ter sido completamente alfabetizado, como é o caso de todos os filhos do Bolsonaro e da Michele. Então, eles não são definitivamente pessoas de grupo. Eles são pessoas para fazer política de forma independente. Eles não vão fazer nada que seja para o bem de coletividade de qualquer outro político do PL. E aí, quem está inserido nesse partido vai ter que lidar com esse grande problema, que é o fato da família Bolsonaro não ligar para absolutamente ninguém. É o bloco do eu sozinho. É sobre isso. É sobre essa aliança que vocês se precipitaram em fazer. O meu marido, só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Eu adoro o André, sou muito... Passei em todos os estados falando sobre o André, do orgulho que eu tenho do Nicolas, da Carmela. Da Carmela. Não sei o que isso pode significar, mas tudo bem. Será que existe uma Carmela? Ou será que ela não sabe que é Carmelo? Não, depois ela se justifica, ela se corrige. Deve ter, então, apelidinho nos bastidores, tá? Isso é prenúncio de que tem apelidinho nos bastidores, meu amigo. Sabe quando você solta uma piada interna sem querer? Foi o que aconteceu. Todos os estados falando sobre o André, do orgulho que eu tenho do Nicolas, da Carmela, do Carmelo, da esposa dele que foi eleita. Tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá. Isso não dá. Isso não dá. Vou falar uma coisa. Nós vamos nos levantar. Nós vamos nos levantar e nós vamos trabalhar para eleger o Girão. O improvável. Aqui é todo mundo improvável. Damares era improvável, meu marido super mega improvável, André Fernandes improvável, Bela improvável, todo mundo improvável. Ok? A gente quer pacificar, a gente quer ter a unidade, e aí a gente vê que a pessoa não levanta a bandeira branca. A pessoa continua falando que a família é de ladrão, é de bandido, compara o presidente Bolsonaro a ladrão de galinhas, quando ele fala das joias, que a gente sabe que era um direito, que é presente personalíssimo. Então não tem como, não existe mais essa. A gente já viu declarações que quer fortalecer centro, esquerda, a essência... É a Michele falando do marido, né, que é improvável e ladrãozinho, né, de quinta categoria, né? Foi como ela colocou, que as pessoas acham, e é verdade, Michele. Pelo menos aí você tá certo. Né? É uma família de criminosos, de ladrõezinhos, né, de bandidinhos. Né? A família Bolsonaro é isso, cara. E a família dela é pior ainda. Não sei se é pior, a família dela é igual, cara. Juntou duas pessoas podres, ela e o Jair. Não tinha como, né? A Carmela, o Carmelo, o Carmelo Neto, que é Carmelo Bolsonaro agora,
né? Talvez tenha virado Carmela junto do Bolsonaro, não sei, cara. Estou querendo entender aí o apelido, né? Se precisou fazer algum favor para o Bolsonaro, não sei, né? Mas tá aí, Helder Bolsonaro, Helder Maldonado. A Carmela, me pegou a Carmela, cara. Mas ainda tem uma história de que os correligionários estão irritados com a Michelle por interferência nos palanques estaduais. Porque ela não é da política, começa por aí, né? A pessoa vem de fora, não é da política, não está acostumada a fazer política, muito menos em palanque regional, em palanque estadual, que você tem que chegar também no sapatinho, você tem que chegar e entender qual que é a sua posição ali dentro e quem tem a preferência em certas indicações. E ela não tem esse tato. Vamos ver aqui o André Fernandes respondendo, a gente tem também o Flávio dizendo que a primeira-dama, a ex-primeira-dama é autoritária, tá? E tem uma análise já de bastidores que saiu na Globo News dizendo que ela está irritando os caciques regionais do PL. A própria esposa do ex-presidente Bolsonaro vem e tenta chegar aqui e dizer que a gente fez uma movimentação errada. O próprio presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio dos parlamentares, pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no Viva Voz. Ficou acertado que nós apoiaríamos Ciro Gomes, presidente Bolsonaro. Logo em seguida, o presidente Valdemar também. Só que o acordo era: é muito ruim para Jair Bolsonaro se aproximar de Ciro Gomes. Coloca o André, que qualquer pancada o André aguenta. Porque a gente tem que fazer um senador aqui no estado do Ceará. Porque a gente tem que fazer maioria no Senado no Brasil todo. Porque a gente tem que derrotar o PT aqui no estado do Ceará. E porque a gente precisa de um grande candidato forte, de peso, em todos os estados do Nordeste, para apoiar Bolsonaro ou o seu sucessor, ou quem quer que seja o candidato, que a gente precisa derrotar o PT. Então, infelizmente, eu estou aqui para dizer que houve essa conversa. O presidente Bolsonaro pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no Viva Voz. O filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, naquele mesmo dia que também estava presente, falou que era importante essa união. Então, eu não falaria isso em hipótese alguma. Enquanto tivesse movimento, jornalista, imprensa, militante, eleitor, quem quer que seja falando, eu não viria a expor. Mas já que a esposa do ex-presidente Bolsonaro diz publicamente que a gente fez um passe errado, que a gente deu um passe errado, que foi precipitado essa aliança, bom. E aí, Beze, você vê que mais uma vez, onde tem Ciro Gomes, tem treta, né? O Ciro Gomes é o espalha-bolinho mor da política nacional. Será que ele não é um cavalo de Troia do Lula na política do Ceará? O pior é você ver a que ponto chegou a carreira do Ciro Gomes. Ele agora é o cara disputado ali por uma parte do PL, desacreditado pelo PL, pela extrema-direita. O Ciro Gomes se colocou num ponto que ele está sendo burro de carga ali do Ceará, do Bolsonaro, dos candidatos ao Bolsonaro. Sabe? É um fim triste para um cara que é inteligente, não tem inteligência emocional nenhuma, mas é um cara que leu muito, que sabe muita coisa, é um cara preparado, tá? Não vamos, assim, o cara tem um passado, assim, todo errado? Quase todo errado, mas escolhas muito erradas, né? Inteligência emocional zero, né? Uma pessoa que se desvirtuou também diversas vezes, né? Mas que fim horroroso, hein? Que fim horroroso do Ciro Gomes, cara. Ciro Gomes, depois do Cirão, eu achei que não podia piorar, hein? Pois é, piorou. Piorou. E a gente tem o Flávio aqui já falando, repercutindo as falas da Michelle. Flávio reage à crítica de Michelle sobre apoio a Ciro, autoritária. O senador Flávio Willy Wonka Rachadinha Bolsonaro reagiu nesta segunda-feira à crítica da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro à aproximação do bolsonarismo com Ciro Gomes, no Ceará. A coluna parlamentar afirmou que a fala da sua madrasta foi autoritária e constrangedora. Foi constrangedor mesmo, tá? Nisso eu vou ter que concordar com ele. Você viu que as pessoas ficaram muito constrangidas ali. Ficaram. Falando, tipo, tá se metendo, não deve, não é por ser mulher, tá? Nesse caso, é uma liderança que deveria, né, fazer as coisas, pontes, né, se juntarem ali. Ela fez o contrário, ela implodiu.
Em evento na capital cearense no domingo, Michele repreendeu o deputado federal André Raspa-Caneco Fernandes pelo possível apoio do PL à candidatura de Ciro ao governo do Ceará em 2026. Ela afirmou que a aliança contraria a linha defendida pelo partido em nível nacional. A Michele atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará. E a forma como ela se dirigiu a ele, que talvez seja a nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora, disse o filho mais velho de Jair Bolsonaro à coluna. Flávio lembrou que no Ceará existem 3 forças: Bolsonaro, Lula e Ciro. Partindo do princípio que ser candidato ao governo do estado não será um palanque de apoio ao Lula, há uma janela de oportunidade para diminuir a força local de Lula para presidente, afirmou o senador. O filho mais velho disse ainda que a decisão sobre as candidaturas majoritárias nos estados não será de Michele, nem dele, nem de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Segundo Flávio, a decisão será feita após discussão interna feita por um grupo. Tá aí o racha, mais um na família Bolsonaro. E dessa vez não é rachadinha, tá? Foi assim a história, para vocês entenderem um resumo. Jair Bolsonaro autorizou uma aliança do PL com o Ciro para tentar emplacar um senador também. O André Fernandes ficou encarregado de viabilizar o acordo. O Jair foi em cana, está em regime fechado. Michele Bolsonaro foi até o Ceará e desautorizou o acordo do André Raspa-Caneco. Os 3 filhos ficaram contra a madrasta e o PL convocou uma reunião de emergência para tentar amenizar as coisas. A questão aí que eu disse, eu vou repetir, ela não sabe fazer política, muito menos tem a prerrogativa de fazer política regionalmente, o que é muito mais específico, e eu tenho certeza que ela não manja absolutamente nada do cenário cearense. Por outro lado, Beze, veja só, né, que coisa. O Ciro Gomes foi a pessoa que pediu a inelegibilidade do Bolsonaro, quando estava ainda no PDT. Então, de certa maneira, esse acordo todo, ele é muito estranho. É um acordo em que ninguém ali está numa posição de se colocar como certo ou errado da história. Porque o Ciro tem isso daí no passado dele, o histórico dele tem esse pedido de inelegibilidade do Bolsonaro. O Bolsonaro já falou mal do Ciro diversas vezes e vice-versa, e agora eles estão juntos para disputar o governo do Ceará, e o Senado vai ser apoiado também pelo Ciro Gomes, o candidato que o Bolsonaro escolher. Acho que vai ser o André Fernandes, talvez, o Girão, né, também, já está lançado, né, o Girão, não sei se o André Fernandes também. Mas vamos ver aqui. Na Globo News saiu que a direita e o Centrão se irritam com interferência de Michele Bolsonaro na montagem de palanques estaduais, tá? Vamos ver o que está acontecendo dentro do PL. Que tem uma briga, um racha ali, uma divisão dentro da família Bolsonaro para saber quem vai ser o protagonista nessas articulações, negociações de olho em palanques e até numa candidatura a vice em 2026. Então você tem a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que tem feito várias articulações, está sempre viajando, participando de muitos eventos políticos, e você tem principalmente Flávio Bolsonaro, senador, também fazendo essas articulações. Então, quando o ex-presidente Bolsonaro foi preso, já começou essa discussão de quem vai ser o porta-voz da família agora, porque o Eduardo Bolsonaro está fora, enrolado ali com as questões dele na justiça, Carlos Bolsonaro não tem essa habilidade, como os próprios bolsonaristas admitem, então sobrou ali, ficou no jogo do resta um, ficou entre Michele e Flávio Bolsonaro. Só que o Centrão e a direita estão muito incomodados com essas articulações de Michele Bolsonaro, principalmente, isso é muito importante, coloquei para vocês ali, ó, direita e Centrão estão irritados com a interferência de Michele Bolsonaro na montagem de palanques estaduais, vou explicar por quê. Não só em relação a esse episódio do final de semana no Ceará, já antes, como eu estou contando para vocês, Michele Bolsonaro tem feito várias conversas, várias articulações, sem o aval do PL. Aí eu estou falando de Valdemar Costa Neto, sem aval de outros partidos do Centrão. Esse evento aqui do final de semana foi a gota d'água. Por quê? A Michele Bolsonaro foi ao Ceará e ali ela disse que não tem palanque nenhum com o Ciro Gomes. Só que o Ciro Gomes é um nome que o Centrão e a direita estão trabalhando como um palanque no Ceará para o eventual candidato de direita que eles querem que seja Tarcísio de Freitas, como na Bahia tem o Assemineto, a gente pode falar de outros candidatos aqui, mas eu quero falar primeiro desse caso específico do Ceará, porque tem a ver com essa treta da Michele com o Centrão. E aí ela foi lá e disse, ó, não tem nada a ver Ciro Gomes, nós não vamos apoiar o Ciro Gomes, porque ela lembrou que o Ciro Gomes
falou mal criticou muito, né? Foi muito adversário de Bolsonaro lá atrás, tal, e era uma negociação que estava em curso pelo PL com o Centrão e, segundo o deputado André Fernandes, que é o presidente do PL no Ceará, com aval de Bolsonaro. Pedi aqui para separar as aspas do deputado André Fernandes, que ele disse ontem numa conversa com jornalistas, para vocês verem o tamanho da crise. Ele disse assim, ó, depois da fala da Michelle, então, aspas, eu tinha sim um acordo com o presidente Bolsonaro de que em momento algum eu falaria sobre nossas reuniões internas, mas já que, infelizmente, a própria esposa do ex-presidente Bolsonaro tenta chegar aqui e dizer que a gente fez uma movimentação errada, o próprio presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio, com os parlamentares, pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no Viva Voz. Ficou acertado que a gente ia apoiar Ciro Gomes, né? Logo em seguida, o presidente Valdemar também. Ele deu essa declaração numa coletiva de imprensa do 30 de novembro, ou seja, ontem, depois dessa confusão de Michelle Bolsonaro. E a informação que eu tenho é que até Flávio Bolsonaro ficou incomodado, porque Flávio Bolsonaro, como eu sempre conto aqui para vocês, é o mais pragmático da família, uma espécie de centrão dentro da família Bolsonaro, e está de olho, obviamente, gente, na sobrevivência política do pai, do grupo, da família Bolsonaro. Então, quem tem mais chances de ajudar a família Bolsonaro? Um eventual presidente eleito. Quem, segundo as pesquisas, tem mais chance de concorrer contra o presidente Lula nesse campo da direita e do centro? Tarcísio. Então, só que para um candidato da direita, seja Tarcísio, seja outro sair, ele precisa ter palanques estaduais. Então, eles não querem que Michelle interfira nessas montagens que estão em curso, está sendo trabalhado nos bastidores. Então, a confusão está armada. Eu contei aqui na... Marco Bezzi, eles já enfraqueceram o bolsonarismo em Santa Catarina e agora correm para enfraquecer também no Ceará. Para nós tá ótimo, para gente que é declaradamente adversário do bolsonarismo tá ótimo, só que mostra a inabilidade política deles também, eles estão perdidos, tem muita treta em bastidor pela briga por esse espólio do bolsonarismo, e além do mais, os filhos e a ex-primeira-dama não sabem fazer política direito. Tem aí o acordo tem que ser cumprido. Ah, não gosto do Ciro Gomes, então faz pro teu marido não se engraçar com o Ciro Gomes. Eu acho que o acordo é uma merda também, tá? Cá entre nós, pelo histórico que o Ciro tem de crítico do Bolsonaro, eu se fosse a primeira-dama, a ex-primeira-dama, também não ia querer o Ciro como alguém que eu preciso dar um apoio durante uma eleição estadual, mas é o que foi acordado lá no PL, né? Se quisesse discordar, teria que fazer, na minha visão, nos bastidores e não lavar roupa suja em público. Caro galã e galô, vou te contar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você vê sua rotina financeira. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer uma grana extra ganhando em dólar. E olha, não é nada mirabolante, é trabalho sério mesmo. Este print aqui do lado é do Iago, que topou experimentar. Nos primeiros 4 dias, depois de aplicar o método que o Clayson ensina, o Iago conseguiu fazer 87 dólares. Se a gente converter, dá uma média de R$ 463 em 4 dias. O Marcos levou mais adiante e fez quase 700 dólares, quase 4 mil reais em 2 semanas. Olha, eu sei que você já deve ter escutado um monte dessas promessas malucas por aí na internet. Mas aqui não. Você vai aprender de verdade a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar milionário, mas para te dar uma força com as contas básicas do mês. E pode ficar bem tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser enganado, nem enganar ninguém para ganhar esse dinheiro. Mas Bezzi, eu vou repetir o mesmo resultado do Iago logo de cara? Talvez não. Pode ser que demore uns dias para você pegar o jeito da coisa, ou fazer como o Marcos fez em 2 semanas. Mas, aplicando tudo certinho, você chega lá. Só que para entender como funciona direito tudo isso, você precisa assistir as 3 aulas gratuitas. Porque não é mágica, é trabalho mesmo, mas com total liberdade de horário e lugar. Se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra nas suas horas livres e que faça a diferença, clica no link que está na descrição desse vídeo e fala com o Clayson no WhatsApp. Lá ele vai te mandar as 3 aulas e você pode decidir depois se segue com o método ou não. É de graça e já te mostra uma forma real de renda extra.